Boa noite. Estou aqui me preparando mais uma vez para uma live e uma live muito especial, com um tema maravilhoso que diz assim: por que a mulher virtuosa ri do seu futuro, se alegra, ela não se entristece em pensar no futuro. E para a gente comentar sobre isso, eu convidei a minha amiga, irmã em Cristo, a doutora Débora Brandão, que... Boa noite. Que vai estar com a gente, né, falando e comentando sobre este assunto. Estou convidando ela aqui. Boa noite, irmãs. Deus abençoe. Doutora Débora. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. Que está entrando, né? Que todos tenham uma noite abençoada. Demora um pouquinho, né, para entrar. A conexão aqui está, mas vai dar certo. Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Amanda. Boa noite. Vamos aguardar aqui. Oh, ai, tá bem difícil. Boa noite. A Boa paz do noite, Senhor. a paz do Senhor. Tá dando para ouvir? Tá. Boa noite, irmã. Estou Boa muito noite. feliz por ter a irmã aqui com a gente, para juntas estarmos comentando sobre este assunto maravilhoso. E eu creio que não só eu, né, ao estudar este assunto, mas a irmã e todos, né, que estarão assistindo essa live, vão aprender, né? Cada estudo, nós aprendemos algo novo. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, nós temos muito que aprender, né, com esta mulher de Provérbios 31:10. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Cris, a paz do Senhor. Karina, a paz do Senhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada, paz do Senhor. E o dia, irmã, como passou corrido, né? Ah, bem corrido. Eu ainda levei um tombo agora de tarde e ralei o joelho. Oh, meu pai, acontece, né? Acontece.
Nosso dia a dia, Rejane entrou, doutor Felipe, Cris Obreira, a paz, amém, querida, Deus te abençoe. A paz. Rodrigues, bastante gente entrando, graças a Deus, né? Mas você está bem, né, irmã? Tudo A bem. obra do Senhor, né? O importante é que nós estamos aqui, né? O Senhor Jesus nos guardou, Verdade. nos livrou, né? Às vezes algumas coisinhas acontecem, mas a proteção de Deus ela está constante na nossa vida, né? Quantos livramentos Deus tem nos dado durante o dia, a noite, né? É Então é verdade. maravilhoso. Lucas entrou. Boa noite, Lucas. Então, irmã, vamos começar a nossa live. Vamos Falar lá. desse assunto maravilhoso. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre a Bíblia, adoro falar sobre a palavra de Deus, né? E essa live eu vou contar como que ela surgiu, né? Daquela nossa conversa um dia, né? Nós estamos conversando como existem tantas pessoas hoje em dia, né? Que sentem medo do futuro. Nós estávamos conversando especificamente sobre mulheres, né? Que sentem medo do futuro. E aí, quando a gente conversou sobre isso, né, eu me lembrei sobre uma mulher que sorri diante do futuro, né? Que é a mulher do Provérbios 31, a mulher virtuosa. E aí, eu fiz um estudo bíblico, reuni alguns pontos aqui para responder o tema, né? O tema dessa live com uma pergunta, que é: por que que a mulher virtuosa sorri diante do futuro? Essa é uma pergunta muito interessante. Essa pergunta, ela pode acalmar, essa resposta, ela pode acalmar muitos corações, né? Por exemplo, muitas mulheres que eu conheço, por exemplo, quando vão chegar, fazem 30 anos, completam 30 anos, começam a pensar, nossa, né? Começa a pensar como é que tá a vida, ou chega nos 40 anos, começa a pensar na vida, nos 50, né? Quando completa uma década, assim, a tendência de ficar pensando, né? Refletindo sobre a vida, sobre as suas escolhas, como é que tá a sua vida, né? E eu posso começar a falar? Você quer introduzir mais o Sim, assunto? sim, irmã, Tá? sim, Então vamos lá. sim. Então, eu gosto muito da etimologia, né, da origem das palavras. Então, eu fui verificar a origem da palavra virtuosa, né, no original, no hebraico. Ela no original, ela significa, ela vem do hebraico Shail, Chahyil, que essa palavra Shail, ela descrevia, ela é usada na Bíblia para descrever a força de um grande exército. E eu achei isso muito interessante. E essa mesma palavra, ela foi utilizada para descrever também Ruth, né? A Ruth, nora de Noemi, também uma mulher virtuosa. E aí eu decidi, a mulher virtuosa, ela tem muitas características, ela faz muitas coisas que nós nos admiramos diante delas. Mas para não ficar um assunto extenso e podermos elencar bem essas características, eu selecionei 3 características que eu considerei principais dessa mulher, para ela ser chamada assim virtuosa. E por que responde, essas características nos respondem. Por que que ela consegue sorrir quando ela pensa no futuro? E aí vamos lá. E a terceira característica, ela é a mais importante, que ela é a que sustenta e explica todas as outras. A primeira característica é a força dessa mulher. E nós vemos ali em Provérbios 31, 25, que ela reveste-se de força e dignidade e sorri diante do futuro. Ela se reveste de força. Então, naturalmente, dentro dela, ela não tem essa força, porque ela se revestiu, ela colocou sobre ela essa força.
assim nós podemos fazer também, né? Que lá no livro de Romanos nós encontramos que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento das coisas, levando, né? Não nos conformando com a forma desse mundo, né? Mas levando todo o pensamento, né, cativo à obediência de Cristo, à obediência da palavra de Deus. E então, quando ela se reveste de força, nós entendemos que ela coloca essa força sobre ela. Por quê? Porque ela precisa fazer isso, né? E então, essa mulher, ela faz o que precisa ser feito na sua vida cotidiana. Ela pega aquilo que Deus colocou nas suas mãos e ela cuida com zelo, com carinho. A gente vê ali no Provérbios 31, a partir do versículo 10, que ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, ainda trabalha, tem um comércio, né? Ela vende coisas e ela compra coisas e ela cozinha, ela cuida da vestimenta dos seus filhos no frio. E então, isso aí, Cris, bem lembrado, obrigada, Romanos 12. E aí, essa mulher, ela vai fazer atividades no seu dia a dia que demonstram, com esse cuidado que ela tem com as suas coisas, ela demonstra gratidão ao Senhor. E essa gratidão também a fortalece. Porque se nós murmurarmos, né, nós reclamarmos diante das coisas, a nossa força, ela vai ser gasta ali naquela reclamação. E então, essa mulher, quando ela se reveste de força, quando ela coloca sobre si uma força que naturalmente ela não tinha antes, nós vemos que ela persevera naquilo que tem que ser feito, porque ela sabe que o valor dela ele não está nas circunstâncias que a rodeiam, na perfeição do ambiente, na perfeição de um trabalho, na perfeição de uma família, porque ali não fala que a família dela é perfeita também, né? Hoje, seguindo para o meu caminho do trabalho, eu passei por um percurso um pouquinho diferente, tinha um engarrafamento, precisei passar num percurso um pouquinho diferente, aí eu entrei numa rua que eu nunca tinha entrado. E nessa rua me chamou uma coisa me chamou a atenção, que foi, eu passei de frente de uma casinha, uma varanda bem pequena e uma grade assim, de fora a fora, do teto até o chão. E aquela grade estava cheia de vasinhos de flor, muitos vasinhos, e estava assim uma horta suspensa, estava um jardim suspenso. E eu achei aquilo tão lindo. E aí o Senhor Que ministrou no meu lindo. coração que essa mulher, ela cuidou com carinho daquilo que Deus colocou na mão dela. Deus não colocou um grande jardim, mas aquilo ali que Deus colocou, ela cuidou bem. E aquela gratidão dela ali, ela agrada ao Senhor. Porque quando nós somos gratos, além de nós termos uma proteção contra a murmuração, nós substituímos aquele olhar crítico da situação por um olhar de agradecimento, de honra a Deus. Essa atitude, ela louva a Deus e ela reconhece a soberania de Deus sobre cada coisa que Ele faz sobre a nossa vida. Então, essa atitude de agradecer, ela honra e louva ao Senhor. E eu me lembro, né? Esses tempos eu tive lendo um livro da Bíblia que, nesse momento da minha vida, ele me chamou a atenção especial sobre um ponto que eu me lembrei também dessa característica desta mulher. Que, quando eu estava lendo esses tempos atrás, eu estava lendo o livro de Atos, e me chamou a atenção que Paulo, né, o apóstolo Paulo, logo após a conversão, depois ele foi preso, e no que foi preso, e ele ia passando de uma pessoa julgando ele, e a outra, e ele passava sobre vários, né, julgamentos, até ele ser preso depois naquela casa que ele ficou e tal. E depois que ele era preso, e ele, antes dele ser preso, ele passava nas cidades e as pessoas expulsavam ele. E aí, no capítulo 13, depois vocês leem, no final do capítulo 13, ele foi expulso de uma cidade, ele e Barnabé. E no 14, logo no primeiro, ele continuou, foi para outra cidade, continuou falando do amor de Jesus, ou seja, a sua força interior, ela não foi abatida, porque ela não estava nas coisas externas. E ali, nesse primeiro
primeiro versículo do capítulo 14, diz ali que ele falou com grande força, com grande veemência do amor do Senhor, ou seja, uma pessoa que tinha acabado de ser expulsa de outra cidade. Ele não ficou com coitadismo, ele não ficou assim. E assim nós devemos nos ver, e assim nós devemos encontrar força no nosso eu interior, porque nós somos, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e nós já somos abençoados com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, essa mulher virtuosa, ela reúne força porque ela sabe que a circunstância externa não define quem ela é e não define, inclusive, o amor de Deus por ela e nem aquilo que Deus tem para ela no futuro. Essa mulher, vamos para o segundo ponto agora. Essa mulher, eu encontrei essa característica nela que ajuda ela a ter esse otimismo diante do futuro. Ela é uma mulher diligente, ela é uma mulher que ela é confiável e ela busca fazer as coisas na sua vida com excelência. Então, ela cuida com carinho, com zelo de todos ali, e ela é constante, né? A constância, ela é uma coisa tão importante, ela é tão importante. Eu me lembro, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ainda era, eu estava na universidade, e eu assisti uma peça de teatro de uma atriz famosa, e ela veio aqui na minha cidade, aqui em Volta Redonda, cidade vizinha, e a peça se chamava Pare de Falar Mal da Rotina. Porque as Interessante. pessoas, a gente escuta todo mundo falando, né? Sim, A rotina é ruim, a rotina desgasta, a gente escuta cansativo, fica cansativo, cansativo. maçante, né? Mas a rotina, ali eu tive o contato com esse tipo de pensamento, que foi o que a rotina, ela não é ruim, a rotina ela é boa. Porque na rotina que se constroem as grandes coisas. É na rotina ali do tijolinho em tijolinho que construiu aquele grande edifício ali. É na rotina da convivência que se constroem as amizades. É na rotina dos vínculos que nós conhecemos as características das outras pessoas, né? E desenvolvendo sentimentos profundos, né? Amadurecemos os sentimentos. E a rotina ela é muito importante. Então, ali no livro de Provérbios, nós vemos descrevendo que ela é boa todos os dias para o seu marido. Então, nós vemos essa constância nela. Quantas pessoas a gente vê que começa uma coisa e para, começa uma atividade e larga. Muitas vezes porque a pessoa não parou para refletir muito bem o que ela quer, ou não pediu orientação de Deus. Mas o fato, independente do motivo que essa pessoa larga os hábitos pela metade, é que uma coisa pela metade, nós não vamos colher o fruto daquela semeadura ali se ela for feita pela metade, né? Igual se a gente fizer um curso e não concluir, a gente não assistir tudo, a gente não vai ter o certificado, não é? Sim, sim. Então, é muito importante essa característica dela, porque ela sabe que naquela rotina dela ali, todos os dias, aquela rotina muitas vezes repetida, ela está semeando, né? E a Bíblia fala sobre muitas passagens sobre a semeadura, aquilo que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. Não tem como a gente plantar arroz e colher feijão. E então, ela faz nessa diligência dela, ela faz tudo com amor. Ali nós vemos também que ela ensina com amor os seus filhos. E ela fala com amor. E a Bíblia nos diz que nós devemos fazer todas as coisas como se fossem para o Senhor. E no final das contas, todas as coisas são para o Senhor, né? Porque a Bíblia nos diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Tudo vem do Senhor. Sim. Ele é o alfa, que é o início, a primeira letra do alfabeto, né? E ele é o ômega, ele é a última letra. Então, tudo começa, passa por ele e vai nos levar até ele.
Então, ela pega os seus talentos, aquilo que ela faz bem, e ela faz com amor, com excelência. E ela vai colher esses frutos também. Sim, E uma coisa que me chamou a atenção, muito interessante, que é essa mulher, ela me parece que ela não tem tempo para ela prestar atenção na vida das outras pessoas, porque ela está cuidando daquilo que o Senhor colocou na mão dela. Ela cumpre aquilo que está escrito ali em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ela cumpre a própria carreira, ela corre a própria corrida que o Senhor propôs para ela, que a energia dela está focada no presente, nessa constância. Ela não gasta energia pensando no passado, saudosa do passado, e nem pensando no que vai ser do futuro. Ela gasta sua energia no presente, em fazer. Escutei essa semana uma palestra da Joyce Meyer, que dizia assim, ela perguntava, eu achei muito interessante. Ela falou, muitas vezes estamos preocupados, ansiosos com muitas coisas e nós deixamos de fazer coisas que nos deixam felizes. E ela pergunta assim, e se você não estivesse preocupado agora, o que você faria? Então faça isso. Porque a preocupação, ela não move nada. A preocupação, ela não transforma. A fé, ela não se preocupa. A fé, ela ora. E mesmo que pareça que não estamos fazendo nada no mundo terreno, quando muitas circunstâncias não nos permitem fazer nada além de esperar, se nós estivermos focados em Deus, olhando para o alto, né? Que a Arca de Noé, ela não tinha janelas laterais, ela tinha uma abertura para cima, que significa nós olharmos para o alto, focarmos em Jesus, olhar para as coisas Jesus. celestiais, porque muitas vezes as coisas do dia a dia, olha quanta tarefa ela fazia. A tendência é o quê? Perder o foco, achar que não tem tempo para Deus. Mas a Bíblia nos diz o quê? Buscai o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. E hoje eu escutei uma palestra do Luciano Subirá, no trajeto do trabalho. Eu sempre gosto de escutar pregações e... Só um minuto. Sim. Pregações e estudos bíblicos. E o Luciano Subirá, que eu gosto muito desse pastor, ele tem uma reflexão profunda sobre a palavra de Deus. E ele estava falando que a fé que mais agradou, que na Bíblia relata, né, que aquela fé surpreendeu, agradou, aquela fé chamou a atenção de Jesus, foi a fé do centurião. E a fé do centurião, ela foi uma fé que ele creu sem precisar de que Jesus tocasse ou se aproximasse. Ele creu na palavra de Jesus. Então, a palavra de Deus, Deus vela pela sua palavra. Hoje o Luciano Subirá, ele falou nessa reflexão dele, rápida, ele falou assim, que a palavra de Deus é tão importante para Deus que o mundo, né? Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. A palavra dele é tão importante. E a palavra de Jesus que sai da boca de Jesus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo o que Jesus falou sobre nós, tudo que Deus diz na sua palavra sobre os seus filhos, que ele nunca nos deixará, que ele nunca nos desamparará. Certa vez eu mesmo, quando eu fiz 30 anos, eu comecei a refletir, nossa, fiz 30 anos, nossa, porque 30 anos, quando eu era criança, 30 anos era assim, uma idade muito, né, uma idade considerável. Hoje em dia não é assim, né? Mas quando eu fiz 30 anos, comecei a pensar. E certo dia o Espírito Santo ministrou ao meu coração um versículo que sempre eu começo a pensar assim, no futuro, ano que vem... Eu lembro desse versículo, que é o quê? A vereda do justo, ela é como a aurora, ou ela é como o amanhecer, que ela brilha a cada dia mais. Então, nós não precisamos ter medo do futuro, porque o caminho do justo, que foi justificado por Jesus,
que somos nós que cremos nele, que estamos aqui aprendendo sobre ele, que eu também estou aprendendo, porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes, ela corta para os dois lados, então ela corta aí e ela corta aqui também. Também eu estou aprendendo com isso, Sim, da sim. meditação. E então, não precisamos ter medo, mas podemos substituir. Quando nós vamos começar alguma coisa nova, fazer uma atividade diferente, muitas vezes a gente fica com medo, ai meu Deus, se der errado, se acontecer, aí passa vergonha, né? Quanta coisa a gente pode pensar diante de uma situação nova. Mas eu vou fazer uma pergunta. E se você substituir aquela dúvida, e se der errado, por uma pergunta, e se der certo? O que eu vou fazer? Se der certo? Porque Deus, ele pode fazer e ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera, pelo poder do Espírito Santo. Sim. Então, nós podemos nos permitir esperar o melhor. Não é errado esperar o melhor, porque o otimismo, a boa expectativa, agrada a Deus, porque a Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma. Então, se nós tivermos esperança em Deus, nossa alma ela vai estar ancorada no solo. Então, nós vamos ter firmeza para lidar com as circunstâncias. E mais um ponto, que o ponto mais importante que eu encontrei na resposta de por que a mulher virtuosa sorri diante do futuro. Porque a resposta está ali no versículo 29, na parte B. Não, está no 30 e no 31. Ele diz ali: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, por que nós estamos lendo sobre ela? Porque nós estamos conversando sobre essas características maravilhosas dela. A resposta está aqui. Ela só foi louvada, ela ganhou essa honraria toda porque ela temeu ao Senhor. Porque ela temeu ao Senhor, porque ela teme ao Senhor, ela sabe, ela conhece o Senhor. E ela sabe que o Senhor é por ela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, Interessante, pode falar? interessante, interessante que diz, né, nesse versículo que a irmã leu, que a mulher virtuosa, ela é louvada pelo próprio Deus. Então, as qualidades que essa mulher tem, a Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? Porque é difícil. Quem é uma pergunta, é difícil. E muita gente procura até hoje essa mulher, né? Primeiro, ela é preciosa. Ela é preciosa, ela é valiosa. A Bíblia diz que ela é mais preciosa do que joias finas, né? Ela não tem valor. E essa mulher, ela é honrada pelo próprio Deus. Como a irmã falou, ela é confiável, ela confia. Por que essa mulher ri? Ela se alegra, ela não se entristece com o futuro. Primeiro, pela vida, ela está cumprindo o papel que Deus deu para ela, né? Então, assim, você falou sobre a rotina do dia a dia, que às vezes as pessoas ficam cansadas e cansativas, e o nosso tempo hoje está, né? Eu creio que alguns anos atrás era mais tranquilo, mas agora a correria e tudo mais. Mas essa mulher que teme ao Senhor, como a irmã falou, até o trabalho de casa, ela não fica constantemente, a gente não tem como ficar constantemente na presença de Deus, mas tudo que você fizer glorifica a Deus. Uma mulher virtuosa, ela vai educar os seus filhos, o caráter da criança é formada até os 7 anos. Então, uma mulher virtuosa, ela vai colocar, ela vai plantar uma boa semente no coração do seu filho. Já começa aí, né? Porque hoje em dia as mulheres, muitas, né, se preocupam, falam para mim, irmã Rose, eu me preocupo com o futuro dos filhos, como vai ser, com quem eles vão casar, relacionar. Eu falei, irmã, se você plantou, se você educou
no temor do Senhor, se você fez o papel que Deus te deu de mãe, você pode ficar tranquila no futuro. Porque nós não podemos guardar nossos filhos 24 horas. Mas nós podemos plantar, ser uma boa mãe, dar exemplo, né? Que essa mulher virtuosa, ela tem muitas, inúmeras qualidades. Se você lê inteirinho, dá a impressão que essa mulher, nossa, ela é perfeita. Não é, gente. É porque o que ela faz com carinho. Muitas vezes a gente vê hoje em dia muito crianças com uma má alimentação. Por quê? Quem cuida da alimentação é a mãe. Quem participa da educação do filho, da filha, é mais a mãe. É mais a mãe. Essa mulher, ela é confiável porque o esposo sabe que mesmo ela trabalhando, mesmo ela estando em casa, ele está seguro porque ela está cuidando da casa e dos filhos. Se ela vai trabalhar, ele também sabe que em qualquer lugar, essa mulher que teme a Deus, ela sabe entrar e sair. Ela sabe se vestir, ela sabe se vestir. Verdade. Então, em qualquer lugar que ela for, ela vai saber se comportar, se vestir, não falar. Porque cada vez mais que nós vamos observando a palavra do Senhor, ela vai nos moldando. E é nessa trajetória aqui da vida, é nessa caminhada, que a gente vai adquirindo isso. Né? Não é do dia para a noite. Verdade. Mas uma mulher que teme a Deus, ela é louvada, porque ela é uma mãe, ela cuida da sua família, da limpeza da sua casa, ela se preocupa com a alimentação dos seus filhos, por quê? Porque eles vão ser jovens saudáveis, né? Se você se alimenta bem desde a infância, você vai ter uma velhice tranquila. A irmã falou dos seus 30, né? Sexta-feira, é sexta que vem, dia 30, eu já faço 56. E eu glorifico a Deus, eu falo, puxa vida, que bênção, que privilégio, né? E eu me sinto feliz na minha idade. Eu acho que toda idade tem a sua beleza, tem o seu... nós aprendemos cada vez mais. E assim a gente vai prosseguindo nas qualidades, né? Um dia, é claro, por mais que a gente se cuide, né? Um dia as rugas vão chegar, né? A velhice ela tem, mas também, né? Nós podemos envelhecer como diz que o leite, né? Tem gente que envelhece, fica azedo, fica mal-humorado, né? Mas eu creio que essa mulher que teme a Deus, além dela ser confiante, sabe que Deus está cuidando do futuro, porque tudo que Deus deu e colocou na mão dela, ela soube cultivar como esse jardim que a irmã viu. Então, os filhos dela vão ser cidadãos de bem. Mesmo que um dos filhos, às vezes tem mais filhos, né? Mais de um filho. Então, assim, às vezes um tenta sair, né? Pode até sair do caminho como filho pródigo. Mas quando a mãe plantou algo de Deus dentro, ele volta. Ele volta. Então, o mundo não vai conseguir tirar o que uma mãe, uma verdadeira mãe, uma serva de Deus, educou seu filho dentro da palavra. Então, essa mulher é rara, não encontra. Muito difícil, ainda mais no tempo de hoje. Né? Eu vejo assim, muitas mães, às vezes se preocupam mais depois. Na infância não se preocupou, né? Muitas estão muito preocupadas com academia, com isso, com aquilo, e trabalha fora, não se preocupa. E os filhos estão aí, né? Cada vez mais estudando mais cedo, né, irmã? Na minha época, 7 anos que você ia para a escola. Né? Hoje em dia, as crianças pequenininhas já vai, né? Então, me preocupa, sabe isso? Nós estamos num tempo tão difíceis, né? Então, as crianças cada vez mais cedo estão tendo que conviver com seus medos, quase que sozinho, porque a companhia de uma mãe, a criança sente mais segura, pode ver quando ela está doente. Ninguém, ela pode estar, sabe, ruim, está perto de pessoa, mas chegou a mãe, pronto, muda.
muda. A mãe, ela é, Uhum. né, ela transmite confiança. E essa mulher virtuosa, ela é assim. Por isso que ela, quando fala no futuro, ela sabe. A gente sabe que um dia, né? Como eu falei para a irmã, ninguém nasceu para semente. Um dia, Deus, os pais, né? Que é a lei da natureza, né? Geralmente é assim mesmo que acontece. Os pais vão primeiro, envelhecem. Aí os 80, 90, 100, não sei, né? Que Deus dê bastante anos de vida aí para os pais, né? Para ver seus sonhos realizados. Mas um dia, essa mulher também vai. Essa mulher virtuosa vai. Mas ela vai deixar frutos e ela sabe que vai ser colhida ao seu tempo, como um bom fruto, ao seu tempo que é colhido. E o que ela fez vai continuar, porque Deus vela pela sua palavra. Então, se ela cumpriu o seu papel, ali ela deixou, os filhos são herança do Senhor, né? Então, ela vai deixar aquela herança, aqueles filhos que também vai saber cuidar dos seus filhos, a sua filha vai ser uma mulher virtuosa também, e o seu filho também vai ser um homem, né, que vai procurar e vai ter a sua atenção ali voltada para essa mulher e pedir a Deus. Né? Muita gente fala, Deus não está preocupado com o casamento. Está sim. Ore a Deus, você que é jovem, né? Tem bastante jovem aqui participando dessa live. Ore a Deus para você encontrar uma boa esposa. A Bíblia diz que quem encontrou uma boa esposa é feliz. Ele é feliz. Porque o dinheiro, ele não traz relacionamento assim. Ele não te faz feliz quando você está triste. E a mulher virtuosa, ela é preciosa porque ela não tem valor. O valor dela é altíssimo porque você está triste, você chega na sua casa, você tem uma esposa ali que está fazendo tudo. Ela é controlada, ela não é uma mulher descontrolada diante dos problemas da vida, diante dos desafios da vida, ela é inteligente para resolver, né? Ela é como a Abigail. Eu acho lindo o jeito que ela era, né? De acalmar as coisas, né? Porque tem mulher que ela, né? Misericórdia, só Deus, né? A Bíblia também fala sobre isso, né? Que é melhor morar numa casa que tem goteira, você já imaginou? Do que com uma mulher Nossa. rixosa, ranzinza, chata, enjoada, não entende nada. Então, nós precisamos pedir a Deus essas qualidades. É Muita verdade. gente aí participando, que benção. Estou muito feliz aí, os jovens participando. E aí, puxando nesse gancho que você colocou, eu vou falar a terceira característica dela, dessa mulher, que é a mais importante em que se baseia todas as outras, que faz ela ter essa visão do futuro otimista, de esperar que Deus vai fazer o melhor por ela, que é o quê? A sua fé. Porque ela sabe que diante das circunstâncias da vida, muitas vezes as circunstâncias podem induzir a um pessimismo, a realidade do país, as notícias, tudo isso pode induzir a um pessimismo, né? Mas novamente eu vou convidar, né, para Romanos, capítulo 12, como lembrou, né, a irmã ali, Cris, que renovar nossa mente, a gente não se conformar, a gente se conformar é a gente entrar numa forma, a gente entrar naquela, tipo aquela forminha de gelo ali de formato coraçãozinho, a gente vai sair daquela forma. É a gente ficar assim, perder a nossa forma e pegar essa forma do mundo. A gente não pode, a gente tem que pensar nas coisas do alto. E por isso essa mulher mantém a sua fé, porque ela sabe que o agir de Deus é invisível. Essa semana eu tô lendo um livro que se chama O Agir Invisível de Deus. E esse livro, ele trouxe uma lembrança de um versículo que ele diz assim, que nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mãe, os ossos do bebê no ventre da mãe, e nós não sabemos como o vento se forma. Assim é o agir de Deus. Ele é invisível e ele é personalizado para cada um. Então, nós não devemos nutrir pessimismo dentro de nós pensando no que aconteceu com uma outra pessoa. Porque a Bíblia nos diz, prove e veja por você mesmo como o Senhor é bom. A gente tem que ver por nós mesmos a nossa trajetória, assim como Davi viu por ele mesmo. Ele olhou para trás, viu como que
Deus foi com ele quando ele precisou derrotar o urso e o leão ao cuidar das ovelhas. E aí Deus foi com ele também ao derrotar Golias. Então nós devemos lembrar como Deus sempre foi fiel conosco. Se nós estamos aqui hoje ouvindo essa conversa, é porque nós não perecemos nem sucumbimos. E Deus foi fiel conosco até aqui. Essa mulher, ela sabe que a paz, nutrir a paz em seu interior para fazer o que tem que ser feito na sua vida, não depende das circunstâncias, depende de ter comunhão com Deus, de orar e levar os pensamentos, aquilo que nos aflige para Deus, que Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, que às vezes a pessoa acha que só tem que orar por um grande problema. E não é, é qualquer coisa que seja relevante na sua vida, que está te incomodando, apresenta para Deus. Certa vez eu vou contar um testemunho. Quando eu dou aula na escola dominical, as pessoas gostam muito que eu conto testemunho. Eu vou contar um testemunho sobre isso. Certa vez, há uns 2 anos atrás, eu vi uma notícia no jornal que eu fiquei muito triste, era uma notícia de uma violência que tinha acontecido com umas pessoas, e eu fiquei abalada com aquilo. Nossa, como que aquelas pessoas sofreram, como que aquelas pessoas sofreram, meu Deus. E fiquei dias pensando naquele sofrimento, aquela violência. E aí eu pensei, um belo dia, eu apresentei para Deus, falei: Senhor, essa violência que eu vi na notícia, eu não estou digerindo isso, não estou sabendo lidar com isso. Então eu vou apresentar para o Senhor, porque o Senhor disse que nós devemos levar, né, a nossa ansiedade para Ti, nós devemos apresentar a nossa ansiedade. E aí o Senhor imediatamente falou no meu coração assim, porque eu perguntei: Senhor, mas como que aquelas pessoas sofreram? Como é que as pessoas sofreram? Aí o Senhor falou para mim: mais do que o meu filho sofreu. Então, que o sofrimento de Jesus, ele é um sofrimento muito grande e muito humilhante que ele passou. E então, porque Jesus já levou sobre ele, né? Ele já levou nossas enfermidades, ele já levou o nosso sofrimento sobre ele. Por causa dele, nós podemos suportar todas as coisas. Porque essa mulher sabe que ali, ela sabe que ele, de Filipenses 4:13 diz que eu posso todas as coisas em Cristo. Eu posso suportar todas as coisas em Cristo. Eu posso passar por todas as coisas com Jesus e tirar o aprendizado daquela situação. Nós precisamos trazer a memória, nós precisamos nos lembrar do quão importante é manter a comunhão com Deus, da busca de Deus na leitura da palavra, da oração. Nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. E muitas vezes, talvez até no primeiro momento do dia, para Deus nos direcionar o que devemos fazer naquele dia. E essa mulher, ela passou o tempo todo, ela se ocupou ali do que ela tinha controle. Porque tem coisas que nós não temos controle. Essas coisas nós não devemos nos ocupar. Essas coisas devemos apresentar ao Senhor, que é Ele que pode resolver. Então, essas pessoas aí que estão preocupadas com os filhos, né? A questão dos filhos que você levantou, apresenta essa ansiedade para o Senhor, que o Senhor vai responder essa ansiedade do seu coração. O Espírito Santo vai trazer uma passagem, uma música, vai trazer alguém para falar alguma coisa com você, para acalmar essa ansiedade do seu coração. E então, eu vou concluir. E precisamos lembrar, porque uma coisa que essa mulher sabe, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Então, independente de quão possa estar, muitas vezes, escasso o ambiente ou desconfortável, a nossa alegria não está aí. A nossa alegria está no Espírito, que Jesus disse: eu vos deixo a minha paz. Ele já deixou a paz dele para nós. Ele já deixou a paz dele. Agora nós precisamos acessá-las pela renovação do entendimento. Então, por que essa mulher consegue sorrir diante do futuro? Porque ela está sendo constante na sua semeadura, na sua busca pelo Senhor, porque ali em Salmo 91, muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Quando a Bíblia está aberta no Salmo 91, significa que a pessoa não está lendo a Bíblia, né? Porque ela está só aberta ali, e porque a pessoa está usando a Bíblia de amuleto. E a Bíblia não é amuleto, né? Como disse ontem a minha querida amiga Vanessa, lá de Portugal, ela falou isso, eu achei sensacional, que as pessoas muitas usam a Bíblia como amuleto.
A Bíblia não é amuleto, a Bíblia é espada. A Bíblia é a espada do Espírito. E certa vez fui dar uma aula sobre essa questão dessa espada, e eu vi ali que a espada, a palavra usada para descrever espada, é a palavra usada para descrever as espadas curtas dos soldados que iam para a guerra na luta corpo a corpo, que é aquela espada curva que ela entra e dilacera o inimigo das suas vísceras. E então, essa espada, ela é muito poderosa. Nós não devemos jamais menosprezar o poder da espada, da palavra de Deus. Nunca. Porque ela que nos fortalece. Ela que nos renova a cada dia. E o Senhor, Ele é por nós. O Senhor não muda. Ele sempre foi por nós. E ali em Malaquias diz, eu, o Senhor, não mudo. Por isso não sois consumidos. O Senhor não muda. O mesmo Deus que foi com você quando você era criança, quando você era adolescente, Ele vai ser com você hoje. E Ele vai ser com você quando você tiver a idade avançada. E você estiver na presença do Senhor, você ainda vai dar frutos na presença do Senhor em idade avançada, que a Bíblia diz. E então, Irmã, fala, irmão, pode falar. uma pergunta que uma moça mandou. Em busca de uma resposta ou solução e não obter nenhuma resposta, o que você aconselha a fazer? Olha, eu vou te responder de dois pontos, que aí o Senhor vai falar ao seu coração. Olha só, sobre orar persistentemente sobre uma coisa e não obter. Eu me lembro de um ponto. Eu me lembro da viúva insistente. A viúva batia, batia, batia na porta do juiz iníquo, um juiz ruim. E ele não estava nem aí para ela, mas de tanto ela insistir, ele atendeu o pedido dela. Imagina Deus que é pai. A mãe de uma amiga minha, uma grande amiga minha, ela orou, ela morava numa casa alugada. E ela orou por 10 anos para o Senhor dar uma casa para ela, que ela não tinha condições de comprar. E aí, 10 anos depois, o dono, ela morou nessa casa, cuidou dessa casa. 10 anos depois, veio o dono dessa casa e ele falou, nossa, você tá cuidando... Ele era de outra cidade. Aí ele foi na cidade dela, nossa, você tá cuidando tão bem dessa casa. Nossa, ninguém nunca cuidou dessa casa assim. Toda pessoa que saía da casa deixava a casa destruída e tal. Tá vendo esse terreno aqui do lado da casa? Pode ficar com ele, constrói nele para você. E deu o terreno para ela e ela construiu. E ela tem a casa dela. E é um lugar lindo na beira de um rio. É a coisa mais linda. E ela orou 10 anos. Outro ponto, você tem que pensar se aquilo ali que você está pedindo para Deus, se é a vontade de Deus para você. Porque muitas vezes nós queremos coisas, às vezes Deus está falando conosco de diversas formas, nós não estamos atentos à voz de Deus, nós estamos atentos só ao nosso ego, ao que a gente quer. Então, eu te convido a propor, fala, Senhor, se isso que eu estou pedindo não é da sua vontade, tira isso do meu coração e põe no meu coração o que é da sua vontade. E o Senhor vai fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, uma coisa eu tenho certeza, se você tiver que esperar para Deus fazer o que Ele vai fazer, o que você está pedindo, Deus vai te dar graça para você esperar. Mas também apresente essa oração para Ele, que isso já aconteceu comigo algumas coisas. Eu já apresentei dessa forma para o Senhor e o Senhor me mostrou. Então teve uma certa situação, eu vou contar um testemunho. Eu adoro contar testemunho. Que era assim, eu estava numa situação ali que estava chata e tal, ali uma questãozinha cotidiana ali, um pontozinho num determinado trabalho, determinado local de trabalho. Estava me incomodando, me incomodando, me incomodando. E aí eu falei pro Senhor, Senhor, se o Senhor quer que eu continue dessa determinada forma, nesse determinado local, o Senhor põe amor no meu coração, por isso que eu estou fazendo nesse local. E aí o Senhor pôs amor no meu coração e eu passei a fazer aquilo com mais felicidade do que eu fazia. E então o Senhor nos responde, Ele quer que nós tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, para a gente apresentar isso para Ele. E eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o Senhor vai responder. Teve respostas, uma pergunta que eu fiz para o Senhor, que eu demorei cerca de 6 meses para o Senhor responder assim, de uma forma que eu entendi. Então, nós precisamos perseverar no Senhor, mas sempre manter o olhar para Ele. Tem sonhos que Deus só vai realizar quando Ele for mais importante para você do que aquele sonho. Isso uma vez o Senhor ministrou no meu coração também. Então a gente deve pensar se a gente não põe nunca uma expectativa acima dele.
Porque ele não divide a sua glória. E ele pode estar amadurecendo você para você ganhar aquilo também. Mãe, é buscar o Senhor mesmo, né? Com confiança, né? Às vezes as pessoas, nossa estrutura humana, né? A gente pede, busca, mas Deus, tudo, a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. Então, Deus Bem responde, às lembrado. vezes, tem oração, Deus responde na hora, tem oração que Deus espera mais um pouco. E às vezes a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, mas às vezes se acontecer no nosso tempo, não vai ser tão bom quanto no tempo de Deus. Então, é necessário, né? Eu sempre vejo uma irmã falar para mim, Deus capricha na bênção, na resposta. Então, quando a resposta vem de Deus, você se alegra, né? Você se alegra. Então, você fica mais, assim, como que eu posso dizer, mais feliz, grata, né? Igual livramentos que nós não vemos. Quantos livramentos Deus deu, né? Então, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e confiar no Senhor. Porque essa mulher, ela ri diante do futuro, ela não se preocupa com o futuro. Não que ela não seja, assim, não se preocupe. O que eu estou querendo dizer é que não é aquela ansiedade, né? No nosso corpo humano, nós somos falhos. Às vezes bate uma preocupação, e amanhã, como vai ser, do jeito que o mundo está caminhando, né? As coisas estão caminhando, bate uma certa preocupação. Mas, quando a gente faz tudo que a palavra de Deus manda, quando nós temos o nosso Deus, que é o dono da vida, é Ele que cuida do hoje, do amanhã, do agora e depois, nos mínimos detalhes, irmã. Deus, Ele cuida, nos mínimos detalhes. Então, essa mulher, ela é confiante de que ela está confiante em um Deus que não mente. A palavra de Deus, tudo, como a irmã falou, tudo está ali seguro por causa da sua palavra. Então, precisamos confiar mais no Senhor. Então, eu quero que, para mim, para você, para todos que estão aí nos assistindo, vamos confiar mais no Senhor. Vamos dedicar mais, cuidar melhor da nossa família, da nossa casa, do nosso esposo, da família, ser uma mulher pacificadora, né? Não é aquelas uma que as Adelaide da vida por aí, vir qualquer coisinha já começa a falar não. Quando for falar, fale de Jesus. Você não erra, né? Dar bons conselhos, ser exemplo no seu lar, ser exemplo aonde você for. Isso aí engrandece o nome do Senhor, né? É verdade. Tem uma Enquanto mãe você... aqui, tá bem Pode falar. aqui, tá bem baixinho aqui. Não sei se a irmã tá me ouvindo bem. Tá Tô. baixo, não? Não, tá Tá, bom. né? Então ela estava ligando aqui durante a live para mim, eu não pude atendê-la, mas ela mandou uma mensagem. Ela disse para mim que o filho dela, né, está querendo tirar, né, a vida. Não tem vício, não tem nada, mas eu falei, olha, irmã, nós vamos orar por ele, né? E nós estamos vendo isso aí, né? Nosso tempo hoje está bem preocupante isso aí. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, como a irmã falou, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, vos aliviarei. Esse Então, jovem que está com esse intuito de suicídio, convidar para essa mãe, para ela assistir, depois eu posso mandar para você mandar para ela um testemunho do Dr. Miles Monroe, que chama Ninguém Te Conhece, que ele conta o que Deus fez na vida dele. Ninguém Te Conhece, do Miles Monroe. Depois eu posso te mandar e a gente pode colocar embaixo da live esse link, que ele conta o que Deus fez na vida dele. Ele era um jovem que dormia no chão ao lado de 11 irmãos e via os ratos passando.
Então, depois ele conta o que Deus fez na vida dele, inclusive através da palavra, que ele leu a Bíblia várias vezes. Mas, irmã, enquanto você estava falando, eu me lembrei de duas passagens. Eu me lembrei de um ponto muito interessante que me chamou a atenção certa vez, porque nós sempre devemos buscar a Deus, né? De buscar de várias formas, mas tem uma forma que Deus nos busca, uma forma que Deus nos procura, que a Bíblia diz. Que quando é que Deus nos procura? Quando nós adoramos a Deus, porque Deus procura adoradores que o adorem. Então, eu vou te falar uma frase que eu vi esses dias, um tempo atrás, que fala assim: enquanto Deus não abre a sua porta, adore a Deus no corredor. Ele quer ver em você um coração grato nele, porque ele diz, eu sou o que sou, eu sou, né? Quando Moisés foi apresentar, ele disse, eu sou, diga que eu sou, porque ele é, independente do que acontece, ele está lá sentado no seu trono, ele não está preocupado com nada que está acontecendo, ele está lá na sua soberania. Nós temos que nos humilhar diante dele, do seu poder, e pedir para ele nos dar um coração, né, segundo o coração dele. E aí eu me lembrei disso. Enquanto Deus não abre a sua porta, adore a Deus no corredor. Sim, é maravilhoso, né, irmã? Falar de Jesus. A gente fica assim, edificada, né? Nós sentimos aquele prazer em fazer a obra do Senhor. E eu espero que Deus possa, né, confortar os corações que estão ansiosos, né? Que estão ansiosos e tristes, preocupados com o futuro. Não se preocupe, entregue na mão daquele que pode cuidar, né? Na mão de Jesus. Que nós possamos Amém. ter essa confiança, né? De que amanhã nosso Deus já está lá, né? E Amém. Ele está Eu em convido nome de as Jesus. mães que estão aqui, a lerem um livro da Stormy Omartian, que se chama O Poder da Mãe que Ora, que ali tem oração para todas as áreas da vida do seu filho. E se você, mulher, está nos assistindo, ainda não tem filhos, ou se você quer orar para você mesma, eu convido a ler o livro 30 Dias para se tornar uma mulher de oração, que é dessa mesma escritora. Nesse livro você tem orações para todas as áreas da sua vida. E é incrível o que Deus faz quando nós entregamos todas as áreas da nossa vida para Ele. A Bíblia diz, consegue o teu caminho, Senhor, né? E mais Ele fará. Então a gente tem que confiar todas as áreas da nossa vida na mão do Senhor. E essa escritora, ela tem um ministério muito lindo de oração. Ela tem o poder da esposa que ora, que tem orações para o marido. O poder do marido que ora, que tem orações para a esposa. É maravilhoso, é maravilhoso. E a oração é a chave, né, irmã, da vitória. É na oração. Se o ser humano pudesse entender o poder que tem uma oração, você está dobrando o seu joelho ou falando com Deus, que pode fazer tudo, muito mais, Do que além daquilo que nós pensamos pensamos. ou pedimos. Já imaginou? Era para a gente estar na presença dele o tempo todo. Ó, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu Esse sempre estou assim, Senhor, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Não se afaste de mim, não me deixe sair da tua presença, porque não há lugar melhor do que estar na presença de Deus. Eu vou escrever aqui o nome do testemunho que ele baseia, do Dr. Miles Monroe, que ele baseia nesse versículo que você falou. Vou escrever aqui no comentário para a pessoa procurar no YouTube. É lindo sim, Rejane, o testemunho da Stormy Martin é maravilhoso, né? Aquilo que Deus fez na vida dela. Ela tem um ministério maravilhoso, né? Eu amo a vida dela, aprendo muito com ela. E aprendo muito com Amém? você também, que você também tem um ministério abençoado, Rejane. Seu ministério aí, sua página, eu gosto muito. Ai, que benção, que benção mesmo. E, deixa eu ver, 9h15, né? Irmã, que Deus Vamos te encerrar. abençoe.
É Amém. sempre é um privilégio falar com você, né? A gente sempre Amém. está em contato, né? Uhum. E é maravilhoso. Eu agradeço a Deus pelas pessoas maravilhosas que Deus tem colocado no meu caminho, pelas amizades, né? E mesmo de longe, mas, né, a irmã mora no meu coração. Amém. Eu agradeço a irmã, tá bom? Coração. Agradeço a irmã e todos que estão aí, Amém. né, Obrigada que pelo tiraram um convite. tempinho para assistir. Eu vou deixar lá no salvo, né, no Instagram, e vou colocar também no meu canal no YouTube, porque tem algumas irmãs que não tem como assistir, né, depois assistem aí a live, né, que está uma benção. Tá Amém. bom, irmã? Deus Obrigada aí pelo convite. viu? Dê uma noite abençoada, né? E retribua tudo aí que a irmã tem feito na obra do Senhor. Eu sei que tudo que a irmã faz é com carinho, né, irmã? Com carinho a gente faz com o maior prazer. E eu fico feliz, eu falo para Deus. Não é eu não quero que seja uma simples live, eu quero que essa palavra que Deus usou, a irmã, possa tocar nos corações. E a gente ver fruto, né? Almas sendo tocadas, pessoas é, é, precisando, encontrando o seu consolo, o seu refúgio e também tomando uma decisão de servir ao Senhor, né, irmã? Porque não há outro caminho. O ser humano pode procurar onde for, mas felicidade, gente, felicidade, segurança, salvação, só em Jesus. A vida sem Jesus é igual aquele brinquedo samba. Já viu aquele brinquedo samba? E ele gera vários memes que fica rodando assim, ó. Fica rodando, a pessoa É, cai, escorrega. É a vida sem Jesus. É assim, é o brinquedo samba. é verdade. Não E é? com Jesus, mesmo que o nosso barquinho aí da vida deu umas balançadas aí, mas Jesus, ele está no barco, né? E é ele que acalma também as tempestades. Amém. Mano, Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada Obrigada. também Boa noite. por Obrigada a assistir, todos que né? ficaram aí até agora. Deus abençoe e recompense. Amém, meu irmão. Deus Amém. abençoe. Eu tenho uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, irmão.